YouTube, vamos responder umas perguntas aleatórias que vocês mandaram muito tempo atrás, porque hoje é domingo e eu queria muito assistir Alien Romulus, porém, hoje é domingo, o que significa que o ingresso cinema tá R$40 pra cima. Não estou com muita vontade de gastar esse dinheiro, então eu vou assistir amanhã, e aí o vídeo vocês vão ver a quarta-feira, esse vídeo aqui deu respondendo perguntas, e esse sábado sai vídeo de Alien Romulus. É isso. Samalandra, nossa, eu tive uma dislexia muito forte agora, perguntou: o que você acha sobre o fato da mídia de HQs ser uma mídia onde as histórias podem ser auto-aprimoradas? Se o Batman tem 15 histórias diferente, uma 16ª pode ser feita usando todos os melhores elementos e recortar uma história já feita de uma maneira ainda melhor, até mesmo com animações, como a do Batman vs Capuz Vermelho, onde melhorou uma história fundindo outras. Isso não seria possível se fosse um mangá ou um manhwa, que conta seu arco e acaba por ali mesmo. Eu li o seu comentário errado em alguns pontos, eu não sei porquê, acho que meu cérebro não funciona. Olha, eu concordo e não concordo simultaneamente, porque é muito de suposição. Pra parada de animação, sim, é verdade. Dá pra você melhorar a obra original, adicionando outras coisas e outros elementos de outras histórias aqui e ali pra fazer com que o filme de animação fique melhor, como o caso de Batman Capuz Vermelho que você falou. Ou o contrário pode acontecer, como é o caso de Piada Mortal. O quadrinho tem um ritmo perfeito, porque aquela história só funciona com aquele ritmo. Foi feito pra ser uma HQ e abraça o fato de ser uma HQ. Usa a mídia de arte sequencial de forma magistral. E aí, no filme, isso tudo se perdeu em tradução. Tanto as cenas em si de Piada Mortal, quanto o fato de que eles achavam que seria melhor adicionar mais contexto pra certas coisas. Afinal, na HQ, você, sabe, conhecia a Bárbara Gordon antes das merdas acontecerem. Teoricamente conhecia, pelo menos. Como o filme quer se tratar como uma coisa só, uma arte única, até faria sentido adicionar coisas do Batgirl, não o que realmente foi adicionado, mas faria sentido, porém, deixa a experiência em geral de Piada Mortal pior. E um outro problema menor dos filmes animados de DC e também de adaptação do DC é que alguns personagens que não são muito rentáveis ficam mais de canto do que deveriam ficar, o que acaba criando uma visão incorreta de como os personagens são. Eu sou um grande fã de Lanterna Verde, sempre digo aqui, e eu gosto muito do Hal Jordan. Hal Jordan é meu Lanterna Verde favorito. Hal Jordan é um personagem extremamente interessante. Ele é um dos personagens mais fascinantes de HQ em questão de ser um super-herói. Tudo que envolve o personagem é muito interessante. Porém, você não saberia disso se você visse os filmes da DC. Teve uma época que eles estavam adaptando as sagas da Liga da Justiça do 952, e aí o Hal não tem muito foco, então ele só é um Palermo, então as pessoas acham que ele é um Palerma. E o problema de coisa assim é que cria uma visão das pessoas de como o personagem é, e essa visão pode morfar o próprio personagem e fazer com que o personagem vire, sabe, um Palerma. Mas saindo de animação e indo pra quadrinhos em si, também é muito situacional, mas eu entendo a sua visão. Tipo, quanto mais vai tendo fases do Batman, por exemplo, mais da mitologia do Batman vai sendo adicionada. Tem mais coisa pra próximos escritores puxarem lá de trás e construírem em cima. O mundo dele fica mais complexo. E claro, é HQ. Se alguém adicionar uma coisinha ruim, você pode só ignorar. E aí isso nunca mais precisa ser trazido à tona de volta. Faz sentido tudo isso. Porém, acho que algo muito importante de manter em mente é que sempre que um novo escritor escreve um personagem, esse personagem é um novo personagem. Da mesma forma que essa fase vai tratar outras coisas. Então a história desse personagem e o mundo desse personagem são completamente diferentes do que veio antes. Claro que pode pegar ideias antigas pra construir em cima, mas vai ser sua própria fase, sua própria coisa, sua própria história. Então acho que meu ponto pra você é, sim, o fato de ter várias pessoas escrevendo um personagem e a fase dela acaba e a pessoa vai lá, é bom porque essa pessoa pode pegar tudo que foi feito atrás e continuar dali e pegar os melhores elementos. Mas escritor também quer curtir o que estão fazendo, né? Se alguém vai escrever Batman ou Lanterna Verde ou o que seja, geralmente eles têm uma visão própria do que eles querem fazer com isso. E geralmente não vai envolver pegar as coisas do passado, vai envolver criar coisas novas. Dar a sua própria cara para a fase que você está escrevendo. Lembrando, quem trabalha com criar histórias, gosta de criar histórias, pelo menos teoricamente. Gavial de Ray-Ban 5215. Nossa, que nome curioso. Seu Daniel, como fazer uma construção de mundo que seja interessante quando o objetivo é descrever o mundo morto? Como em Shadow of the Colossus, por exemplo, por que aquele mundo parece ser tão interessante mesmo quando se trata de um grande deserto? E como fazer isso nas nossas próprias histórias? Tu puxou Shadow of the Colossus, eu vou puxar Dark Souls 1 e 2. Dark Souls 1 é sobre um mundo que tá lentamente morrendo. E parece que ninguém pode fazer nada a respeito. Então, ao invés de ser um negócio muito épico e grandioso que nem a intro mostra, é melancólico. Você vê personagens ficando hollow ou só perdendo a cabeça com o tempo. Você vê histórias que pareciam promissoras de início acabando péssimas, mas não péssimas de forma exagerada, péssimas de forma quase que sutil. Só eu acho que esse personagem tá morto agora. Até lugares grandiosos, tipo Anor Londo, fora os inimigos e alguns poucos NPCs, é tão vazio e de propósito. Você tá numa cidade gigantesca e maravilhosa, mas não tem ninguém ali com você. E aí você vai pra Dark Souls 2 e a sensação é bem diferente, porque a vibe que Dark Souls 2 passa pra mim é de que aconteceu o apocalipse e o mundo morreu, só que ninguém se importou. Parece que algo horrível aconteceu com esse mundo e estamos lidando com as consequências disso. Mas parece que tá todo mundo
mundo só acostumado. Se pá é até mais melancólico que o primeiro. Eu sei que muita gente reclama que os NPCs de Dark Souls 2 não tem muito carisma, o que é verdade. Eu acho que ajuda o jogo em si, pelo menos essa vibe inteira. Tá todo mundo meio foda-se e indiferente. Esses são dois jogos que acho que lidam bem com a ideia de um mundo morto. No caso, um mundo morrendo e um mundo morto já. Outro que também manda muito bem nisso é algo como Death Stranding, que literalmente te força a andar por um mundo morto. Um mundo pós-apocalíptico e você tem que só ir andando em frente. Claro que tem outros personagens, tem as cutscenes deles e tal, mas em questão de gameplay você tá andando em frente e é isso. Tendo seus problemas pra chegar em qualquer outro lugar, porque é difícil, né? É difícil atravessar um mundo morto, um mundo que não te quer mais ali. E a história do jogo é sobre reconstruir este mundo. Então, é interessante. Eu acho que a melhor maneira de lidar com o conceito de criar uma ambientação legal em um mundo morto é pensar no antes e no depois da morte desse mundo. Shadow of the Colossus funciona por vários motivos. Um deles é a sensação de o que exatamente era esse lugar antes. Não tem nada nem ninguém, mas tem essas construções onde estão os colossos. Tem templos, tem cavernas esculpidas por mãos humanas, provavelmente. O que era esse lugar antes? Dark Souls também. O que eram esses lugares antes de tudo ir pro caralho? E agora só tem monstros. E aí pra Death Stranding, nós sabemos o que isso aqui era antes. Era os Estados Unidos. Como que a gente faz ele voltar a ser os Estados Unidos? O mundo que eu conhecia agora tornou-se um mundo morto e hostil. Como que a gente deixa ele menos hostil? Então tem a sensação de pertencimento daquele mundo, de entender o que aconteceu antes ou como vamos fazer depois. E também a solidão. Eu acho que se você quiser contar uma história sobre o mundo morto, solidão é um ponto que você tem que manter em mente. Do Lima 2550 perguntou: na sua opinião, quando fazemos uma HQ, o certo é fazer logo o roteiro da história ou começar a desenhar os quadros e diálogos? Estou querendo escrever uma e estou perdido no processo. Isso eu vou até sair do conceito de HQ em si. Argumento é importante. E eu não quero dizer argumento na ideia de argumentar com alguém. O argumento de uma história é a base de uma história. A base de seu roteiro. Os acontecimentos que vão acontecer nesta narrativa. Quando você aprende roteiro, você aprende que você precisa fazer o argumento. Não só pegar o roteiro e começar a escrever ele. Você precisa pegar um papel e escrever a história inteira do que você planejou que vai ser a história. E de forma objetiva, como se você só estivesse explicando pra alguém mesmo. E eu acho essencial fazer isso com basicamente qualquer forma de arte. Porque te ajuda a entender o que você vai criar. Como vai ser a história que você vai fazer. Além de te dar literalmente a história, né? Então, no seu caso, pra uma HQ, ao invés de você fazer a panelização e os diálogos, escreve um argumento que vai contar a história do que vai acontecer por, sei lá, 3, 4, 5 edições. E aí depois de ter esse argumento e o iniciozinho, pelo menos, da sua história planejado, aí sim você pode pensar em transformar ela em arte sequencial. Porque aí você já passou da parte de o que a história é objetivamente, tipo, isso acontece depois isso, depois isso, depois isso. E aí você vai pra parte mais importante de contar uma história, que é contar a história. Então ter a base da história é importante pra que ela seja melhor contada. Morganin Showson 7019. O que causa o estado genérico de gêneros, como Isekai, por exemplo? Seria cegueira por dinheiro, falta de criatividade ou público de baixa expectativa? Eu achei curioso você falou cegueira por dinheiro. Um ponto importante que a gente tem que manter em mente de tudo é que a arte é mercadoria. Por que a gente tem tanto Isekai? Porque vende. E não precisa ser um Isekai bom. O público ainda tá curtindo esse tipo de Isekai, então maravilha, escrevam mais. Nem precisa ser bom, só faz. A galera só quer Isekai. Não um Isekai bom, quer Isekai. Mesma coisa com, por exemplo, o filme de quadrinho. A maioria esmagadora é extremamente medíocre. Sim, só que vende. Então vamos continuar fazendo. Claro que nesse gênero sempre vai ter alguma gema, alguma coisa que é genuinamente boa, e a galera lê e fica, caralho, isso realmente é bom. Mas eles vão ser a exceção, não a regra. Se você conseguir colocar algumas coisinhas na sua história que as pessoas vão ver e curtir, um personagem, uma cena de ação, piadinhas, que seja, tá de ótimo tamanho, a galera vai querer consumir, foda-se. E é por isso que gêneros ficam assim, meio estagnados, mas o grande ponto é que continua vendendo só enquanto o público se interessar, eventualmente o público perde interesse. Pássaro 720 perguntou: olá, Daniel, como você escolheria um certo tipo de linguagem para contar uma história? Falo especificamente de livros. Sempre que escrevo, fico com aquela incerteza de qual forma usar as palavras. Eu super entendo, é uma crítica que uns amigos meus têm aos meus livros, é que de vez em quando eu vou de vocabulário super rebuscado pro vocabulário super casual. A forma de usar as palavras é algo que vem com o tempo, treino e prática e, mais importante, ler outros livros, mas a forma em si da escrita, além de ter que ter a sua voz, ou seja, você escrever da sua própria maneira, é importante você entender o tema e o tipo de história que você está escrevendo, né? Se é uma história mais medievalzona que se leva super a sério em estado medieval, faz sentido as descrições e coisas do estilo serem mais rebuscadas, mais difícil entendimento com um vocabulário que não é tão utilizado assim. Agora, se for alguma coisa mais contemporânea e mais leve, uma escrita mais casual e mais direta não é um problema. Mas lembrando também que um vocabulário rebuscado também ajuda com drama e com tensão. Mas em geral, pega livros, leia livros, dê uma olhada nessas coisas. A melhor forma de aprender a escrever um livro é lendo livro, praticando, óbvio. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.